Comecei como um dentista, a equipa foi crescendo, hoje em dia somos mais de 120, eu não sou a mesma pessoa, tive também que crescer com o crescimento da empresa. Um dentista, quando começa a sua carreira, tem uma visão muito individualista da profissão. Nós trabalhamos com pacientes, que são quem nos paga as contas, que são os nossos clientes, mas não nos ensinam a lidar com clientes. A partir de determinada altura percebi que o investimento tinha que mudar e tinha que ser muito mais virado para temas como a liderança, para a gestão, para o desenvolvimento de pessoas. Hoje em dia digo na brincadeira que sou um gestor de recursos humanos. Aquilo que nos distingue no final do dia perante o nosso paciente não é só a nossa capacidade técnica, é aquilo que nós conseguimos apresentar como serviço. Nós, médicos dentistas, sempre entendemos que eu que tenho 20 anos de experiência a mais do que tu, por aquela extração, tenho que cobrar o mesmo que tu, que és recém-licenciado, estás a cobrar. Bom dia a todos, bem-vindo ao Behind the Mask. Eu sou António Lima, sou estudante de Medicina Dentária. A minha missão é simples, é ir ao encontro dos líderes da nossa área para dissecar a mecânica do sucesso. Hoje eu tenho comigo o Dr. Gonçalo Dias. Bom Obrigado, dia. António. Bom dia, Obrigado doutor. aqui pelo convite para fazer parte do podcast. Sim, é muito engraçado. Essa história é muito engraçada. Como eu tinha dito ao doutor, eu vim cá me estacionar na rua da sua clínica no dia dos namorados e eu vi essa clínica, essa parede dessa clínica. Eu disse: Não, mas essa clínica é incrível. Quem é o homem atrás dessa clínica? Eu fiz algumas pesquisas. Até a minha namorada disse: Opá, António, no dia dos namorados está sempre a falar do teu podcast, vamos aproveitar hoje. Mas eu queria mesmo ir à procura e encontrei o doutor, encontrei também que 9 clínicas diferentes em Portugal inteiro. Eu vi também academias e eu quero saber hoje quem é esse doutor que está atrás disso tudo. Antes de mais, acho que sou um sonhador, não é? Eu acho que nenhum empreendedor, independentemente da profissão que tenha, seja dentista, médico, engenheiro, economista, o que seja, não é? Eu acho que ninguém consegue dar passos muito grandes se não for não ter aqui um gene de empreendedor, não é? E portanto esta lógica da mudança sempre muito presente e portanto eu digo sempre à equipa que me sinto muito bem na mudança e portanto é algo que tem muito a ver com cada um de nós, não é? Por um lado. Mas eu gostava só de voltar um bocadinho atrás, António, porque a tua irmã tem muita razão. A tua irmã não, a tua namorada tinha muita razão, porque o dia 14 de fevereiro era para não pensares em É dentes e portanto, verdade. e portanto acho que também há alguma coisa que nós vamos aprendendo com a vida é que há prioridades que não são negociáveis. E acho que neste caso a namorada ainda, independentemente se um dia depois for mais qualquer coisa ou não, mas há momentos em que as coisas têm que ser prioritárias. E a verdade é que isso é algo que nós não sabemos quando começamos. E quando começamos, eu diria que temos uma ânsia, uma vontade de ir a tudo, de fazer tudo, não é? E depois, às vezes, com o passar do tempo, é que aprendemos onde é que se calhar os projetos têm mais valor, onde é que a nossa ação muitas vezes vai acrescentar valor a alguma coisa e onde é que às vezes o não estarmos presentes é a melhor solução, não é? E portanto, foi também uma aprendizagem ao longo da vida, não é? Porque comecei como um dentista, a equipa foi crescendo, hoje em dia somos mais de 120 e, portanto, naturalmente, eu não sou a mesma pessoa, não é? E, portanto, tive também que crescer com o crescimento da empresa, não é? Sim, mas para voltar sobre a prioridade que você disse, é bom também de escolher as prioridades, mas para criar uma empresa como essa, um grupo, porque não é uma empresa, você tem um laboratório, uma academia e clínicas, e também para ir, por exemplo, a Nova York estudar. Como isso aconteceu, essa ideia? Eu acho que, dando um passo atrás, eu acho que o tema do vontade de fazer algo, não é? De deixar, de fazer algo com o tempo que tinha, com a vida que tinha, sempre teve muito presente, não é? Algo que tem a ver aqui muito com esta questão de empreendedorismo, não é? De empreender, de fazer alguma coisa. E portanto isso começou logo nessa altura, não é? Portanto, quer quando fiz o fellowship em Nova York, quer quando fui fazer N formações para o Brasil, também na área da implantologia quando estávamos a aprender a ser dentistas, não é? Portanto, numa fase muito inicial. E, portanto, acho que havia já aqui uma vontade de fazer coisas. Não sabia muito bem ainda se calhar o quê, mas de fazer coisas. E nessa fase inicial da profissão havia claramente um objetivo muito
evidente, que era fazer um investimento em mim próprio, não é? Nas nossas competências. Nós somos dentistas, nós ensinam-nos aqui uma versão muito individualista da vida, não é? Acho que os próprios cursos são demasiado técnicos, ensinam-nos, não sei como estará hoje em dia, mas acredito que não esteja assim tão diferente, não nos ensinam muitos, não temos um ensinamento numa lógica de soft skills, de comportamentos, como nós trabalhamos com pacientes, que são quem nos paga as contas, que são os nossos clientes, não é? Mas não nos ensinam a lidar com clientes, não te falam de gestão de conflitos, não te falam como comunicar com pacientes de um modo assertivo, não é? Portanto, há as faculdades tipicamente formam dentistas de uma lógica técnica, não é? E essa lógica técnica é muitas vezes individualista. E, portanto, um dentista, por norma, quando começa a sua carreira, tem uma visão muito individualista da profissão. E depois, à medida que às vezes o tempo vai passando, independentemente do caminho que cada um vai fazendo, vai percebendo que claramente a equipa consegue ir muito mais longe. E eu acho que a partir aí, sim, de determinada altura, depois o investimento que eu, numa altura, numa fase inicial, comecei a fazer muito focado uh, nas minhas competências técnicas, a partir de determinada altura percebi claramente que o investimento tinha que mudar e tinha que ser muito mais virado para temas como a liderança, como para a gestão, para o desenvolvimento de pessoas, não é? Hoje em dia digo na brincadeira que sou um gestor de recursos humanos, não é? Porque é assim que eu me sinto. É verdade, mas É. eu concordo sobre esse aspecto e também sobre o aspecto. Atualmente, nós temos um sorte que é normal, eu acho. Temos também essa componente, a faculdade ensina essa, essa parte da comunicação. Eu acho que os estudantes atualmente não estão a levar essa aula muito a sério, mas eu acho que é uma cena mesmo muito importante no nosso futuro trabalho. Mas também eu queria saber como os médicos dentistas, por exemplo, em Nova York, trabalham, se eles tinham essa componente há muitos anos atrás. Não, não tinham. Antes, A visão era muito parecida do ponto de vista de caminho individual, não era? Portanto, o caminho era individual de cada um e cada um fazia a sua especialização, fazia o seu curso, fazia a sua especialização e depois seguiria a sua carreira normal, não é? Hoje em dia as coisas evoluíram porquê? Porque o mercado de há 20 e tal anos atrás era um mercado muito centralizado, também em termos económicos, em microempresas, não é? Portanto, era o dentista que tinha a sua clínica, que trabalhava a vida toda se calhar com a sua assistente, um ou outro tinha uma higienista, portanto eram equipas, microequipas, não é? E isto era o normal no mercado. O mercado também mudou, não é? Portanto, nós hoje em dia percebemos duas coisas, que temos empresas cada vez maiores que estão presentes na medicina dentária, portanto, pois há várias razões para isso, podemos abordar um bocadinho essas razões, e por outro lado também foi que havia antigamente uma diferença muito grande entre aquilo que era o posicionamento do médico ou do médico dentista e o paciente. E hoje em dia, quer pela questão da disponibilidade de informação, quer pelos direitos que os próprios pacientes ganharam, essa relação é muito mais igual. Então significa que um dentista ou um médico hoje em dia já não fala de cima para baixo com o paciente, não é? E portanto fala e portanto isto significa não é falar nos olhos, mas significa que não fala só tecnicamente, tem também que falar em termos comportamentais. Portanto, tem que saber como comunica a mensagem, como se posiciona, até a sua linguagem corporal, como é que ela é quando fala de determinados assuntos com o paciente. E isso é algo que hoje em dia é importante. Portanto, um paciente tem muito de cliente neste sentido, não é? Portanto, é um serviço completo, não é só um mero ato técnico. E, portanto, isto foi algo que mudou em 20 e tal anos, não é? Portanto, isso sem dúvida. E, portanto, isto para dizer que hoje em dia aquilo que o mercado vai valorizar, então, para ser muito claro, não é se tu tiras muito bem um dente, se és um ótimo implantologista, se és o melhor ortodontista da cidade. Não é isso que vai valorizar. O que vai valorizar é o serviço que tu prestas, que é o que é que este médico, como é que este médico, que competências tem, claramente, que percepção é que ele passa das suas competências, mas também como é que ele comunica com os pacientes, como é que é o espaço da clínica onde ele trabalha, como é que ele é recebido pela equipa, como é que é o atendimento telefónico, se há outras soluções que eu posso comunicar com a clínica. Portanto, é um serviço completo, não é? mas para guardar esse serviço no top,
quando temos 9 clínicas é um pouco complicado. É um desafio muito grande, não é? Ou seja, nós hoje em dia estamos numa fase, nos passos que temos dado, que é, eu acho que nós temos sempre desafios novos, não é? E portanto nós achamos que às vezes atingimos determinados marcos e achamos que podemos, enfim, relaxar um pouco e que conseguimos chegar a determinado momento porque as coisas já correm e o serviço já tem aqui um determinado nível de consistência. Mas depois aparece sempre qualquer coisa que afinal temos que outra vez estar a evoluir. Portanto, há aqui sempre uma mudança constante. O que é que eu posso dizer? Tem que haver um investimento muito grande em standardização de processos, não é? Ou seja, coisa mais simples do mundo. Fazes uma extração, fazes um ato clínico numa determinada clínica, fazes um ato clínico noutra clínica, não é? Se forem feitos por médicos diferentes, tem que haver a certeza que os códigos que vão ser lançados para faturação ao paciente têm que ser os mesmos. Isto é a coisa mais simples do mundo. Para muitas clínicas, isto ainda é um problema. Mas quer dizer, isto para dizer o quê? Que à medida que se vai crescendo, o tema dos processos torna-se evidente, não é? Portanto, e um dentista, por norma, há muitos dentistas, e sobretudo dentistas portugueses, isso é um mal português que é nós gostamos muito de desenrascar, não é? Portanto, o povo português normalmente não gosta muito de processos, não gosta muito de investir em planeamento, em estratégia, portanto, gosta muito disso, nisso é verdade, somos bons, é um problema que apareça agora, nós somos muito bons a resolver o problema que aparece agora, não é? Ao contrário de um americano ou de um alemão que vai dizer que não há processo para isto, não sei como é que vou resolver isto, não é? Mas isto tem um lado muito mau também, não é? Porque na verdade é um limitador muito grande Para ao próprio crescer. crescimento, claro, não é? E portanto, isso é hoje em dia algo que estamos muito focados, é standardização de processos, é essencial para nós, não é? Ok. Mas para voltar nos preços, você disse que os tratamentos têm que ter todos os mesmos preços, mas isso quer dizer que você vende aqui, só para meter um contexto, estamos ao pé do Marquês de Pombal, então um sítio, ao pé da Avenida da Liberdade, um sítio É verdade. mesmo. Somos já de 5 metros da Avenida da Liberdade, um sítio numa zona muito rica, High value, não só de exato. dinheiro, mas É. ao nível também das pessoas. Mas também você tem também clínicas em Peniche, no Seixal, Sim. e O o valor preço da fica tabela mesmo. particular é o mesmo, ou seja, como empresa há várias questões legais sobre se nós podemos ter tabelas de preços diferentes, está bem? Curiosamente, isso era um bom tema, que estava aqui um tema para discussão e até é um tema que a classe nunca discutiu, que até é um tema que não só de haver preços diferentes dentro da mesma organização em sítios diferentes, porque na realidade da construção, como tu dizias, o valor metro quadrado aqui não é o mesmo valor metro quadrado noutro sítio, não é? Sem dúvida, ponto um. E ponto 2 também é um ponto importante, que era aí que eu também queria chegar, que a classe nunca discutiu, que é nós, médicos dentistas, sempre entendemos que o- trabalhas numa determinada clínica e eu que tenho 20 anos de experiência a mais do que tu, por aquela extração daquela tabela particular, tenho que cobrar o mesmo que tu, que acabaste, que és recém-licenciado, estás a cobrar. Os advogados têm valores diferentes toda hora. Os consultores a mesma coisa, os gestores a mesma coisa. Nós, os dentistas, temos aqui uma estrutura muito, se calhar, muito socialista da construção de valor, não é? Da construção do preço. Portanto, acho que isto era uma questão boa para nós discutirmos no futuro, que era se faz sentido haver valores diferentes, preços diferentes, em função da fase da vida em que estamos profissionais, não é? Hum. Isso concordo. Mas pronto, depois também leva um outro assunto que nós não vamos estar iguais ao nível de saúde. Cá- Se um bom dentista tem um valor mais caro, isso quer dizer que a pessoa sem dinheiro não pode ir ver esse dentista e Sim, mas isso é. Mas repara, isso acontece na medicina, não é? Aliás, a carreira hospitalar do médico, o médico ao longo da vida vai receber de acordo com a fase da carreira em que está. Um dentista não é acontece verdade. isso, não é? Portanto, não é uma resposta fácil, não é? Eu estava só a levantar o tema, mas é um tema que acho que é engraçado e no qual nunca debatemos. Acho que também nunca debatemos porque a profissão é 100% privada, não é? E, portanto, na verdade é uma relação contratual entre, entre o dentista e a clínica para onde vai trabalhar, não é? Mas é um tema engraçado e mesmo olhando para os advogados, que eu acho que aí é um bom termo de comparação, os advogados também é uma profissão 100% privada, não há escritórios de advogados,
mas a verdade é que tem níveis diferentes de valorização da profissão em função da experiência, o que faz todo sentido, não é? E portanto, acho que isso é um tema, mas acho que não é o tema aqui do podcast, É nem da, isso. da entrevista. E nós começamos muito, muito forte. Eu gosto também de abrir Sim, vários temas, é sempre interessante. Mas para voltar um pouco sim. na, Que na é a sua, na história, sua a pessoa história. e no que é que criou, quem é o. Se consegue se apresentar, se Sim, apresentar. então eu, como médico dentista que sou, acabei aqui na Faculdade de Medicina Dentária já não quero dizer há quantos anos, já pronto, há mais de 20 anos. Depois fiz a especialidade de cirurgia oral aqui na Faculdade de Medicina Dentária também. Fiz realmente o fellowship, estávamos a comentar nos Estados Unidos, fiz várias formações fora de Portugal. Tive muitos anos ligado à Faculdade de Medicina Dentária como assistente em cirurgia e patologia oral até 2000 De Lisboa, a Lisboa, faculdade. até 2017, 2018. Ao mesmo tempo que ia investir na minha profissão, achei sempre que lá está o gene empreendedor, arranquei, e sobretudo o gene empreendedor, sempre gostei muito de não necessitar dos outros. Isto é, lá está aquela questão individualista que nós temos muitas vezes ao início, não é? Portanto, estava muito presente. E, portanto, arrancámos na altura com ajuda familiar com a clínica na altura das Caldas, portanto, nas Caldas da Rainha, que foi a primeira, portanto, ia acumulando aquilo que era a parte da clínica com a parte de investimento e com a parte da faculdade. Depois houve a hipótese de abrirmos aqui em Lisboa, precisamente neste sítio onde estamos agora, aqui no segundo andar, na Rua Duque de Palmela, porque basicamente a clínica onde eu estava em Lisboa na altura e onde eu tinha a minha prática privada em Lisboa, portanto eu trabalhava em Lisboa e nas Caldas da Rainha, me disse de um momento para o outro que não tinha mais espaço para mim e eu precisava até de mais tempo clínico. E depois, dentro daquelas opções, acabei por decidir avançar para um espaço próprio, que era uma coisa muito pequenina, 50 metros quadrados. Era um gabinete, uma assistente, as casas de banho obrigatórias, um espaço para a horta, mas um espaço muito pequenino. Depois, a partir daí, as coisas foram evoluindo naturalmente, não é? Mas como conseguiu desde o início com essa pequena clínica fazer a diferença? Porque aqui tem muita concorrência nessa zona, tem. Imensa, imensa. Não é? Mas eu diria que hoje em dia há concorrência em todo lado, não é? Eu acho que a concorrência pode ser diferente, mas há em todos os lados. Eu acho, e sempre senti isto muito, Antoine, que aquilo que nos distingue no final do dia perante o nosso paciente não é só a nossa capacidade técnica. Eu volto aqui um bocadinho a repetir-me. É eh, aquilo que nós conseguimos apresentar como serviço. E, portanto, aquilo que nós observávamos na medicina dentária em Portugal durante muitos anos é que o nível de serviço era relativamente baixo. Os dentistas eram vistos como uma classe demasiado cá em cima, eh, pouco humilde, muitas vezes pouco empática, não é? Portanto, não tinham a capacidade, que é das histórias todas que nós ouvimos dos pacientes que têm histórias, enfim, demasiado exageradas sobre experiências no dentista, muitas vezes vêm de uma má relação que o dentista estabelecia com o paciente, não eram empáticos. Estava a doer, o paciente tinha que aguentar e mais nada, não é? Portanto, isto era. E as pessoas achavam que era o normal, não é? Portanto, isto não é aceitável, não é? Portanto, eu acho que o nosso grande sucesso foi sempre o serviço que prestávamos e, portanto, na verdade, perceber que este paciente quer muito mais do que um mero ato técnico, não é? E eu acho que a simpatia, a empatia, naturalmente tu conseguias entregar aquilo que te propões em termos de tratamento, sem dúvida que é importante. Numa lógica de médio e longo prazo, portanto, eu estabeleço relações com os pacientes, não é para lhe fazer um plano de tratamento, não, é para daqui a 10 anos nós continuamos a acompanhar esta pessoa, temos uma consulta de higiene oral muito forte, investimos muito na prevenção, eu digo na E também brincadeira. tem um curso. Tem um curso. Ah, não, é assistente, não. Peço desculpa. Sim, não, também fazemos. Temos um Ok. curso de assistentes dentários para fora, porque isso foi uma necessidade que nós sentimos no mercado. Porquê? Porque à medida que nós fomos crescendo, uma coisa que é engraçada de observar é que nós vamos ter que definir protocolos na esterilização, dentro do gabinete, da sépsia, coisas que se calhar nós estamos aqui a falar que são básicas, mas há muitos sítios onde, basicamente, muitas clínicas onde os processos não estão escritos, não é? Em que
é a assistente que lá está há 20 ou 30 anos, que sempre fez assim e está tudo bem, não é? E portanto, isto significa o quê? Que o mercado é pouco, tem pouco conhecimento no sentido de como é que as coisas devem muitas vezes acontecer. Então sentimos em determinado momento que era importante, mais do que o curso de assistentes ser um negócio, digamos assim, para fora, mas é importante para dar uma base comum de conhecimento a muitas assistentes que entraram na profissão, não por terem ido fazer os cursos às faculdades, que são poucos, ou melhor, são poucas as vagas que existem nas faculdades como assistente dentária, mas sobretudo para dar bases a todas aquelas que se tornaram assistentes dentárias porque começaram assim e a copiar aquilo que a mais velha lá fazia na clínica ou aquilo que o dentista as ensinou, mas para lhes dar aqui uma base de conhecimento do porquê é que têm que fazer as coisas assim e aquilo que não fazem bem passarem a fazer, não é? Também faz sentido. E também na faculdade é um pouco diferente de aprender na faculdade, não é o mesmo ambiente de que Não é, trabalhar não é? numa Mas, clínica. mas António, vou dar aqui um exemplo muito engraçado. Dizia-me ontem que a nossa responsável de recursos humanos diz assim: olha, esta assistente, vê lá, uma pessoa que entrou recentemente, e dizia ela, ficou muito surpreendida com a quantidade de documentos que recebeu nos primeiros e-mails que nós lhe enviámos. Porquê? Porque as pessoas não estão habituadas a receber um manual de procedimentos, a receber uma série de documentação que têm que ler e que é útil para aquilo que é a atividade dela, não é? Que é importante. E portanto há aqui uma falta ainda muito grande de profissionalização em várias áreas da medicina dentária em Portugal. Ok, interessante. E o facto, então, se eu percebi bem, que abriu a primeira clínica nas Caldas da Rainha, depois Exatamente. Depois continuava em Lisboa, depois abriu aqui aqui. e as novas outras Pois clínicas olha, como isso. foram coisas que foram aparecendo. Olha, em Peniche foi porque tínhamos era o marido de uma assistente dentária nossa que entretanto nos disse: olha, há ali qualquer coisa, vejam lá se vocês podem ter interesse. Na altura o investimento era realmente muito baixo e portanto foram coisas que foram começando de um modo muito desorganizado. Não havia um plano de negócios, não havia, quer dizer, não havia um plano estratégico para uma série de coisas, não é? E, portanto, eu diria que nós chegamos a um momento que é um momento crítico, é claramente ali um momento por volta de 2011, mais ou menos, em que nessa altura há ali um momento em que nós já éramos para aí uns 30 ou 40 e é nessa altura que eu pessoalmente senti que não conseguíamos continuar como estávamos, numa lógica demasiado voluntarista. E portanto é a partir daí que nos organizamos como empresa. Portanto, eu digo que apesar da HST já ter 20 e tal anos, como empresa verdadeiramente dita, organizada com recursos humanos, com branding, com processos, é algo que acontece por necessidade, não é? Eu diria ali 11, 12, por volta desses anos. E portanto é a partir daí que basicamente nós temos que parar ali um bocadinho para pensar e no fundo depois E, para andar para a frente. mas o doutor foi lá comprar as clínicas Não, ou inicialmente construir? não, sim. Nas Caldas, sim, ou seja, aquilo que qualquer dentista, quando começa com o seu próprio espaço, aquilo que faz normalmente é que compra o espaço onde está. Porquê? Porque na realidade é uma segurança. Se aquilo correr mal, no final do dia tu tens o imóvel que vale alguma coisa, não é? Pronto, e portanto, numa fase inicial, sim, o objetivo era isso, era comprarmos as Caldas. Originalmente aqui o tal pequenino de 50 metros quadrados foi comprado na altura também. E portanto a atividade conseguia pagar essa aquisição. A partir de determinada altura isso não fazia sentido, porque uma empresa de medicina dentária não é um promotor imobiliário, não é? Portanto, nem isso é uma coisa lógica. E, portanto, a atividade tem que libertar o suficiente para pagar um contrato de arrendamento justo, pagar aos médicos, pagar às equipas e, portanto, é uma lógica completamente diferente, não é? Mas numa fase inicial, sim, começa com nós a acharmos que temos que correr dentro dos riscos que temos para correr, temos que escolher se calhar alguns que podemos evitar, não é? E, portanto, aí esse era um caso. Mas então, isso quer dizer que o doutor está sempre atrás de todas as clínicas? Não, não estamos atrás de todas as clínicas. Mas o que eu quero dizer é que vocês não alugam espaço, não alugam a marca. Não, Fica. não. Aquilo basicamente é dependente do sítio, não é? Nós podemos, às vezes se há alguém que quer vender, podemos basicamente encontrar alguém que compre aquele espaço e depois que nos arrenda a clínica a nós, está bem? Isso já temos feito. Ou então podemos arrendar. Temos sítios onde estamos atualmente,
que somos só arrendatários, não é? Portanto, não temos nada a ver com não facilitamos a atividade. Eu acho que depende muito do sítio onde estivermos, não Mas é? o processo fica o mesmo. O processo é o mesmo, mas hoje em dia a GST não é proprietária de imóveis, está bem? Portanto, é uma empresa, é uma empresa, sim, que presta serviços de medicina dentária, que não compra nem vende imóveis, não é? Não é esse o objetivo. Não. Falámos um pouco desse curso de assistente dentário, mas também criou outros cursos em primeiro para o médico dentista. Sim, nós Mas começámos, sobretudo na área da implantologia. Portanto, na área da implantologia começámos por volta, mais ou menos por volta desses anos, 2000, eu diria entre 2008 e 2011, por aí, 2008 e 2010, começámos a fazer cursos na área da formação da implantologia, porque a área da implantologia há mais de 15 anos atrás era uma área muito pouco desenvolvida em Portugal. Eu diria que hoje em dia qualquer pessoa acaba a começar a fazer implantes, mesmo que sejam os mais simples. Na altura não era algo que era difícil e não havia muitas formações sobre o tema. E ao longo dos anos é muito gratificante pensar, já tivemos, nós já formámos em cursos de formação na área de implantologia mais de 400 pessoas. Portanto, já é muita gente, não é? Temos cursos que são relativamente concentrados durante uma semana e, portanto, começámos nessa altura. Depois o que aconteceu foi que com a crise de 2012, 2013, 2014, o que aconteceu era que os médicos dentistas portugueses, infelizmente, não só não tinham trabalho, essa é a verdade, mesmo aqueles que tinham trabalho, depois os próprios pacientes não tinham condições, ou alguns deles não tinham condições de fazer determinado tipo de tratamentos, e então, se eles não tinham trabalho, também não conseguiam investir em formação. E nessa altura, nós basicamente reposicionámos a parte da formação que tínhamos em implantologia para fora. Portanto, eu diria que hoje em dia nós praticamente não temos alunos quase portugueses a fazer o curso. Os cursos são em inglês e a verdade é que já tivemos pessoas giríssimas, desde ilhas perdidas no meio do Pacífico, da Austrália, da Coreia, dos Barbados, de Trinidad e Tobago, dos sítios mais estranhos a virem fazer cursos aqui Mas em como, Lisboa. mas como consegue trazer essas pessoas para cá Na fazer. altura nós fazíamos muito, portanto, nessa altura, quando nós mudámos aqui este mindset portanto, de nos focarmos não no mercado nacional, na parte da formação, eu na altura já era convidado com alguma frequência para falar fora, nomeadamente associado a algumas marcas de implantes e sobretudo no Reino Unido, e portanto começámos muito por atrair dentistas do Reino Unido para virem fazer formação a Portugal. E portanto começa aí, hoje em dia já é assim já não são, a maior parte já não são do Reino Unido, mas na altura eram, e é a partir daí no fundo que é um bocadinho o nicho Assim, depois da coisa. fala. Depois começam a falar, depois há sempre alguém que conhece alguém, e portanto, como os cursos também são, no máximo, são 10 pessoas por turma, portanto são cursos que são muito poucas pessoas, não é? Turmas pequenas, e portanto cria-se ali uma dinâmica muito gira, não é? E ao nível do rendimento, atualmente, você consagra mais ao nível da aprendizagem ou ao nível das Não, a parte da clínicas? formação é muito reduzida, não é? A parte da Não, formação de rendimento, sim. Entre a parte de a academia e a E a parte parte clínica, clínica. não, a parte clínica vale mais de 95%. É o Ah, ok. nosso core, não, a parte clínica é o grande foco, não é? A parte da formação tem aqui uma área extra- de ajuda, não é? Digamos assim, no sentido de. eh, tem duas dimensões. Tem uma dimensão que é muito interessante porque o facto. Um dentista, por norma, trabalha metido entre quatro paredes. Se trabalharmos há muitos anos com as mesmas assistentes, elas às vezes sabem tanto a nossa vida como as nossas mulheres ou as nossas namoradas. Portanto, é uma vida que, como é que é dizer, pode se tornar muito repetitiva a partir de determinado momento. E o tema da formação, para todos aqueles da GST que estão envolvidos no tema da formação, também é um bocadinho uma quebra de rotina, não é? É ótimo, também é bom sentirmos que ajudamos pessoas a desenvolverem-se, mas também é muito para nós, em termos de trabalho, é uma quebra, porque lidamos com pessoas de sítios muito diferentes, culturalmente diferentes, estimulantes, e portanto aprendemos também É culturalmente, muito aprendemos giro. com essa, e portanto isso é muito engraçado, e eu acho que todos nós também gostamos um bocadinho dessa parte, por isso. Portanto, não é só o tema, a questão financeira, eu diria que aqui é algo secundário, não é? Aqui um bocadinho sobre esse tema. Portanto, isso sim é interessante, mas do ponto de vista realmente de rendimento, aquilo que representa para a HST, do ponto de vista económico, é
é muito pequeno, não? Porque eu já tivemos essa conversa antes do podcast, porque eu estava a pensar que como é que o mercado português está cheio, está mesmo cheio, e tem muito médico dentista. Eu pensava que o futuro da área de empreendedorismo da Sim. nossa área era mais a formar e essa área de formação ia desenvolver mais, ainda por cima, como estamos a falar, que o curso diminuiu, e então os É a área da migrantistas. formação em Portugal e é super importante, Antoine. Porquê? Porque a formação, e eu acho que isto é engraçado, Portugal tem, a nível mundial, oradores muito, muito fortes em várias áreas. Na área da cirurgia da implantologia, na área da dentisteria, da adesão, na área da reabilitação, na área, na área da ortodontia. Portanto, eu estou-me só a recordar nomes que me estão a vir à cabeça que falam internacionalmente para centenas de pessoas, milhares de pessoas. Não é? E, e comparativamente nós somos um país pequeno. Portanto, isto é engraçado. E, portanto, isto acontece porquê? Porque, na verdade, o mercado português não consegue pagar a diferenciação destas pessoas. Então, o que é que acontece? É que, como o mercado não paga a diferenciação, a parte da formação é algo interessante para que estas pessoas possam completar o seu rendimento e não vão para fora. Não tenham que emigrar. Um exemplo muito fácil. E, portanto, significa que para um médico português dentista, um médico dentista português muito diferenciado, realmente a formação aparece muito como um complemento. Não é? É normal. Se calhar, se esse médico dentista muito diferenciado fosse americano ou francês, como é o teu caso, na verdade, esse motivo para se envolver no tema da formação já não é tão presente porque ele já se sente gratificado por aquilo que recebe do ponto de vista clínico. Não é? Já se sente que é suficientemente recompensado. Portanto, esta questão em Portugal coloca, sim. Isso por um lado. Por outro lado, o outro tema que é um tema importante, que é, concordo inteiramente, eu acho que Bolonha, a reforma de Bolonha, que é anterior a 2010, veio nivelar por baixo o custo de medicina dentária. Não é? Estávamos a falar antes do podcast de alguns exemplos mínimos. Eu lembro que quando era assistente na faculdade, tínhamos mínimos de 40 extrações por ano por aluno. Eram estes números, não é? Hoje em dia aquilo que eu ouvi é que não há números. Não sei, também ouço as coisas contadas pelas pessoas. Onde é que eu quero chegar? É que realmente as pessoas têm que investir para completar parte da sua formação. Infelizmente é assim, não é? E isto pode não ser muito justo. Porquê? Porque as competências técnicas nós vamos ter que investir nelas, elas vamos ter que as comprar no final do dia. Agora, as competências interpessoais é muito mais difícil, não é? E por isso é que eu acho que é muito giro esta parte do desenvolvimento da pessoa, mais do que o técnico, porque, Antoine, se tu gostares da cirurgia, seja quando acabares, passado um ano, passado mais 2 anos, vais fazer a formação na cirurgia daqui, ali, ali, e mais rápido ou mais devagar, vais ter aqui a tua curva de aprendizagem. Mas quem tu és como pessoa, as tuas competências, como te relacionas com os outros, como te comportas com os outros membros da equipa, como te comportas com os pacientes, como comunicas, isso é muito mais difícil de aprender. E, E às vezes é isso que faz a diferença com e é os isso que clientes, faz a com diferença. os pacientes, É, porque às vezes elas não conseguem fazer a diferença na componente teórica e a prática, mas conseguem fazer a diferença na parte humana dos doutores. Mas é muito interessante. E antigamente, então, antigamente os militantes iam para fora para se formar, e hoje em dia hoje em consegue dia, dizer sim. que tem tudo em Portugal, Sim, ainda hoje em dia não falta. tem. Sim, hoje em dia não tens grande necessidade. Eu diria que há áreas específicas em que eventualmente em que será mais fácil ir para fora, não é? Sei lá, se eu estou-me a recordar, sei lá, na nossa área em concreto, a cirurgia oral, não é? É difícil tu teres cursos práticos na área da cirurgia oral em Portugal, não é? Eu sei que hoje em dia ainda há muita gente que continua a ir para a América do Sul, para Cuba, para aí fora, porque eventualmente é difícil tu completares aqui alguma parte da tua formação na área da cirurgia oral, que é algo muito técnico, muito prático, eh, em Portugal, até por temas ainda regulatórios, inclusivamente. Mas eu diria que na maior parte das áreas hoje em dia não precisas de ir para fora para procurar boa formação e formação de qualidade. Mas
bom, não ir para fora porque já tem aqui, mas também abre a mente não de ir para fora, por exemplo, em Nova York. Eu não sei porque eu tenho sempre esse exemplo também com o Dr. Dares, é esse exemplo de na América era mesmo uma mente de empreendedorismo, era mais essa mente de É um mindset, eles sim. tiveram sempre tipo coach mental, o outro, e tem Mas o mindset começa até um bocadinho mais atrás, eu diria, que é mais do que aquilo que é o modo como eles olham para o mercado, não é? E para a questão para a questão económica, e portanto têm muito presente que qualquer atividade tem um valor económico. E isso está muito presente, tal como para nós sabemos quantos dentes tem uma boca, mas eles sabem que aquilo tem um valor económico desde o primeiro ano. Isso é muito claro para eles. Nós não temos, não é? Nós, europeus, e aqui não é só uma questão portuguesa, acho que os europeus no geral e os portugueses em cima disto tudo são muito maus na, não é, a perceberem onde está o valor das coisas, acham que as coisas não têm valor. Sempre foi assim, isto não tem valor nenhum. Não é? É muito esta a lógica. E os americanos não. Mas os americanos também têm uma coisa que era aí que eu queria chegar, que é, tu vais fazer o teu curso e tu já tens um empréstimo para pagar. Portanto, significa o quê, Antoine? Que é, tu começas a dar logo muito cedo valor à questão financeira. Não são os papás que estão a pagar, na maior parte das vezes, os cursos, não é por seres uma pessoa com algum bem-estar económico. Tiveste de fazer o teu empréstimo, tiveste de pedir 50, 100, 200 mil dólares e no primeiro dia, a seguir a acabares o curso, está a contar, tens que pagar. E, portanto, as pessoas têm que realmente ser orientadas, muito orientadas do ponto de vista económico, porque senão não vão sobreviver. Portanto, eu acho que isso é um. Acho que também vem daí esta questão. E, portanto, eu acho que europeus e americanos, ambos têm coisas boas, ambos têm coisas más, mas acho que neste aspecto poderíamos realmente valorizar alguns destes aspectos que os americanos têm muito bom a criarem valor em, em, em áreas ou em situações que nós não dávamos valor nenhum por aquilo, mas a verdade é que existe valor naquilo. era esse ponto que eu queria chegar. Não tinha certeza e como o doutor tinha essa experiência, era um pouco mais fácil para falar disso. E também porque aqui em Portugal, como na França, tem grandes grupos e o problema desses grupos é que depois elas vão englobar pequenas clínicas e, por exemplo, um aluno quer criar a sua própria clínica vai ter É um muito mais desafio. dificuldade porque ele não está formado. Ele não consegue Sim, combater. sim, Antoine, tens toda a razão na pergunta que fazes, é muito assertiva e é uma pergunta super atual. Hoje em dia, eu gosto muito de falar com pessoas, de falar com jovens e mesmo assim, todas as pessoas que nós recrutamos, dentistas, eu falo com elas, eu entrevisto-as uma, duas vezes, fazemos reuniões de acompanhamento e gosto de ouvir a opinião delas. Até temos uma reunião que fazemos periodicamente, que é a reunião com os médicos dentistas abaixo de 30 anos, só para ouvir e perceber como é que eles funcionam. E o que é que os preocupa? Sobretudo o que é que os preocupa? Mas estava a comentar isto porque estava aqui a dizer, estávamos a falar dos dentistas. E o que é muito engraçado é que estes jovens, é muito raro eu ouvir um jovem dizer que tem o sonho de ter a sua clínica. É muito raro. Há 20 e tal anos atrás, todos nós que acabávamos, achávamos que mais cedo ou mais tarde estava na nossa mente vir a ter uma clínica, vir a ter a nossa própria clínica. Então, isto tem várias razões, não é? Eu acho que uma dessas razões é naturalmente que tu teres o teu próprio negócio, que uma clínica é um negócio, é uma atividade económica, portanto temos que ser claros sobre isso, requer um determinado nível de envolvimento que muitos jovens hoje em dia também não o querem ter. Um nível de comprometimento. Não é chegar às 6 ou 7 da tarde e ir para casa, não é? É pagar contas, falar com a assistente, andar a ver encomendas de material, o paciente que ligou e que afinal está com dores e é preciso ir às 11 da noite para a clínica ver o que é que está a acontecer. E portanto é um nível, andar a ter conversas com a contabilidade, quando tu não percebes nada de contabilidade, não é? Portanto, há uma série de questões e isto não é uma coisa sexy para atrair um jovem para ter uma clínica. Primeiro ponto. Isto é a primeira questão. Depois, uma segunda questão que vai bater também com o que estavas a dizer, que é, há hoje em dia uma pressão para a consolidação no mercado, que é realmente as clínicas
terem que crescer, haver grupos, por aí fora. Não é só questão dos grupos, mesmo a clínica médica de um dentista, essa clínica média vai ter que crescer. Sempre, porque a tecnologia está sempre a A evoluir. tecnologia é, por várias razões. Tens um tema que é investimento nesta história do digital, não é? Nós hoje em dia trabalhamos, o digital não é ter um scanner na clínica para fazer os seus moldes. Isso já era há uns anos atrás. Portanto, hoje em dia nós estamos a ver é que necessidades é que nós vamos ter que ter falar em termos de investimento, com os temas do AI que temos hoje em dia em cima da mesa, o que é que isto vai impactar a nossa consulta, a nossa relação com o paciente. E não é só a nossa relação médicos-cientistas, é a relação da clínica. O paciente não vai querer chegar, não vai querer ligar para a clínica a marcar. Que é para tu senta-me no sofá às 10 da noite, às 10 da noite é que eu vou aqui marcar a consulta rapidamente. É a minha higiene oral, não é nada de específico. Portanto, não vou ter que estar meia hora à espera para falar com o operador, para me passarem. Isto é um exemplo, não é? Portanto, como é que o AI vai transformar aqui uma série de processos na relação médico-paciente e paciente-clínica, não é? Por outro lado. Portanto, significa que vamos precisar de investimentos pesados. Nem todas as clínicas vão ter capacidade para fazer esse nível de investimento. Ponto 1. Ponto 2. Há temas regulatórios. A quantidade de papel que hoje em dia, para teres uma clínica em Portugal, tens que ter, estamos a falar de dossiês e dossiês. Portanto, inspeções da ACT, inspeção da DGS, a autoridade tributária, estamos a falar de dossiês. Antoine, nós ao longo destes anos temos paredes, temos centenas, posso dizer isto, centenas de dossiês relacionados com coisas regulatórias. Isto requer pessoas para tomarem conta disto. Portanto, há um custo. Portanto, precisas ter pessoas a quem pagas para isto. Sim, porque o mediantista é paga na cadeira, ele não é paga atrás do computador. Exatamente. Exatamente. Portanto, isto é um tema. Depois o outro tema é que há também custos disto tudo. Eu vou dar um exemplo. Quando se tornou a nova lei do licenciamento radiológico, em Portugal, para uma empresa como a GST, na altura, isto representou mais 20 e tal mil euros por ano. Significa que o paciente não tem benefício nenhum da aplicação desta nova lei. Mas as empresas passaram a ter um custo pesado. Portanto, o que é que significa? Eu não posso aumentar o custo na mesma proporção para os pacientes. Portanto, significa que a estrutura vai ter que absorver este custo, neste caso estes 20 e tal mil euros. Portanto, isto vai ter impacto aonde? Naquilo que naturalmente depois as pessoas vão negociar em termos de aumentos, por exemplo, não é? Aquilo que nós podemos atividades fazer ou não ao longo do ano. Portanto, tudo isto tem um impacto. Portanto, há aqui uma pressão. Então, o que é que isto significa, António? Porque é que eu estou a dar este exemplo? É que os níveis de rentabilidade que o nosso setor tinha há 20 e tal anos atrás eram muito superiores àqueles que são atuais. E, portanto, hoje em dia, a atividade de medicina dentária, do ponto de vista económico, não é tão atrativa como era no passado. Por tudo isto. Portanto, é um problema. E eu acho que um dos desafios que nós temos, nós dentistas, é conseguirmos organizar para que o poder político, por exemplo, consiga simplificar uma série de processos que a profissão está obrigada. E, portanto, eu acho que aí, porque não é justo, vou dar um exemplo, não é justo abres a tua clínica, gabinete novo, compras o raio-x e vais ter que contratar uma empresa para te vir fazer os testes de aceitação daquele equipamento. Portanto, compraste o equipamento, mas ainda assim, imagina, compras um carro e agora vais ter que pagar a alguém para vir testar, ver se o carro está a funcionar bem. É isto que acontece na medicina dentária. Isto é absurdo. E isto tem um custo, como é óbvio. O Reino Unido, por exemplo, que é um mercado que nós conhecemos bem, até porque tivemos lá uma clínica, é o fornecedor que tem que garantir que aquilo está bem. E, portanto, tu, cliente, no dia em que ligas à tomada, tens a certeza que está a funcionar bem. Portanto, para tu perceberes aqui alguns exemplos, neste caso do mercado português, e isto representa custos para o mercado, que não têm valor. E impede os novos médicos que querem. Funciona bloqueio, não é? Porque quando os novos médicos cientistas começam a ver a lista de coisas que têm que cumprir, é pá, aquilo desanima qualquer um, não é? Quer dizer, porque é que. Penso que tinha ido para a psicologia, que era só uma cadeira e aqui uns sofás, e portanto o investimento era muito menor, não é? Mas, O investimento sim, mas pronto, ao nível depois das histórias a ouvir, eu acho que eu prefiro ser médico dentista.
Mas o doutor falou dessa clínica, então é Em dos Londres, Reis Unidos. sim, sim, sim. Foi assim na altura foi um dos projetos. Não nos arrependemos, porque eu acho que nós não nos arrependemos dos projetos que não correram bem, mas é um projeto que não correu bem e, portanto, sempre assumimos isso. Foi um projeto que nós comprámos na altura uma empresa que já existia, fizemos obras no local onde essa empresa, duplicámos a clínica e, passado 15 dias, ao o referendo do Brexit e o referendo tem a história agora já a sabemos, portanto aconteceu o que aconteceu. Nós tínhamos um sócio local também na altura, nós ainda assim esse sócio era minoritário e a verdade é que dentro deste contexto que foi o Brexit ocorre ou começa a acontecer, ninguém sabia muito bem depois ali uma série de questões de como é que as coisas iam acontecer. E a verdade é que o nosso sócio minoritário, passado meia dúzia de meses de termos começado o projeto, deixou de cumprir o contrato. E, portanto, isto é um problema, transformou-se num problema enorme para nós, porque estávamos à distância. O nosso objetivo nunca era sermos nós operacionalmente a lidar com a clínica, e a partir de determinada altura tivemos que ser nós diretamente a estar na clínica, e isso gerava um esforço muito grande sobre as pessoas da equipa em Portugal. Não é? Mas era um stress. Era um stress, exatamente isso, Sim, bem, era um do stress. outro lado Era do um, mar. era um stress e obrigava aqui a exercícios de muitas vezes ter que ir a Londres e vir no mesmo dia e coisas assim, mas tinha que ser. E, portanto, às vezes temos que assumir as decisões que tomamos, não é? E isso é muito importante. As coisas, a decisão, se calhar na altura não foi a melhor decisão, e isto também serve de uma aprendizagem. Acho que nós temos que ter aqui eu disse inicialmente que é muito importante, nós só conseguimos ir mais longe se formos acompanhados, isso é verdade, mas também é muito importante sabermos com quem vamos. E aqui houve um erro muito grande de casting a vários níveis, não interessa agora, obviamente revisitando a história é fácil de identificar uma série de situações e de erros, mas aconteceu e depois acabou-se, em 2020 acabámos a vender no fundo a clínica à equipa local portanto tivemos uma oferta da equipa local e acabámos a vender. E Portanto, fez sentido. vai ter uma parte 2, uma segunda parte no outro país, ou Não, não, até pode vir, não está agora nos planos. na Acho que França. temos muita coisa para fazer em Portugal. Acho que o mercado em Portugal está numa fase, vai ter uma transição muito grande. Ahm, Na altura, Londres fazia sentido para nós, porque nós tínhamos um projeto importante também no turismo de saúde e, portanto, casava com este projeto. Hoje em dia essa questão já não se coloca e, portanto, é o que é, e, portanto, mas estamos bem. E acho que hoje em dia, realmente em Portugal, temos muitos desafios, é um mercado que conhecemos muito bem, conhecemos o que funciona, o que não funciona, e, portanto, queremos trabalhar sobretudo com pessoas boas, ter projetos giros, em sítios giros, e que as pessoas também cresçam. Acho que hoje em dia é uma preocupação muito grande nossa, que temos, para teres uma ideia, olhamos para níveis de retenção de pessoas. Não é? Posso dar o exemplo que há 4 anos, 90% dos nossos médicos cientistas continuam na equipa. Há 4 anos, mais de 90% da equipa não médica continua na equipa. Portanto, nós olhamos para estes indicadores e isto é importante para nós. E isto também é importante no sentido de que só conseguimos isto à medida que vamos crescendo, à medida que vamos desenvolvendo pessoas, não é? Portanto, temos que ir puxando por pessoas, é essencial. E essa é uma parte do trabalho que eu gosto muito, de ver quem é que, perante um novo projeto, temos que ir fora, quem é que está dentro que pode ter competências para agarrar determinado projeto. Portanto, isso é algo que eu acho muito engraçado, desenvolvimento de pessoas. Então, quer abrir outras clínicas? Sim, é esse o objetivo. Ou Ainda mais? seja, sim, António, porque nós temos esta pressão, como eu estava a dizer, nós temos aqui há uma pressão económica, portanto tem que ser transparente e dizer, há uma pressão económica no sentido de nós estamos muito pressionados no mercado por estes custos todos que estava aqui a partilhar contigo. E, portanto, quanto, quanto maior for a nossa dimensão, mais nós conseguimos diluir uma série de custos. Está bem? Portanto, ou seja, o crescer para nós também é importante porque nos permite diluir. Um exemplo muito prático, não é? Que eu dou sempre. Nós temos uma app para marcação de consultas para o paciente. Se calhar só conseguimos diluir este custo de desenvolvimento
se tivermos uma base de clínicas maior do que se tivéssemos só uma, por exemplo, não é? Isto é evidente, não é? Porque o custo é o mesmo, certo? Quem diz isto diz tudo, quer dizer, um agente de inteligência artificial tem o mesmo custo para uma clínica ou para 15 clínicas, não é? Um novo equipamento que vamos utilizar, a mesma coisa. Por aí. Mas agora para falar no futuro, para também a compensar esse custo, não vale a pena de criar o seu próprio serviço? Se calhar é o futuro da medicina O dentária também, serviço como? de serviço, não sei, desenvolvimento de inteligência artificial, desenvolvimento de um pouco como um serviço de marketing, um serviço administrativo. Sim, sim, não, mas isso está em cima da mesa. Aliás, eu quando falava aqui destas mudanças que vão acontecer na medicina dentária e que vão ser mudanças de 180 graus, o modo como nós fazemos consulta não é o modo como nós fazemos consulta, é aquilo que está envolvido num serviço de medicina dentária daqui a 5 ou 10 anos não vai ter nada a ver com aquilo que estamos a fazer hoje ou que estávamos a fazer há 1 ou 2 anos, não é? E tem a ver exatamente com isso, António, que é preciso haver aqui um software de relacionamento com o paciente, é preciso haver aqui alguns agentes de inteligência artificial que vão entrar em vários processos do ciclo de comunicação com o paciente, no ciclo de E atendimento ao descentralizar paciente, isso. centralizar, mas tudo isto requer investimentos muito pesados. Sim, é por Não isso que eu estava a falar, quando estava a falar de centralizar, é em vez de ir pagar uma empresa, criar o seu próprio serviço é preciso ter dentro dimensão para do grupo. isso, não é? É exatamente Ok. isso. Ou seja, é preciso ter dimensão para isso. E há alguns aspectos onde realmente vamos ter que criar de raiz e vamos ter esses custos de desenvolvimento. Há outros onde já há coisas que estão a ser feitas e que têm aqui com algum interesse, não é? Que provavelmente já há quem vai mais à frente e aí não vale a pena inventar o ovo quando o ovo já existe, não é? O tema do acompanhamento de um CRM para a gestão de pacientes já existe. Tens N empresas a fazerem as coisas bem no setor que até nem eram no setor da medicina dentária, não é? Um, por exemplo, posso dizer que há noutra área aqui um bocadinho diferente, na criação de planos de tratamento através de um agente de inteligência artificial, não é? Há já a nível mundial coisas giras e projetos giros a acontecer que já estão relativamente avançados, não é? Só eu sei já de 2 ou 3. Portanto, significa que vai aparecer qualquer coisa dentro desta área muito interessante. Portanto, vai mudar muita coisa, não é? O modo como nós vamos utilizar a tecnologia vai ser completamente diferente. Eu acredito nisso. Eu estou a ver agora as horas. Vê lá, vê lá, vê lá, vê lá. Peço imenso desculpa. Eu À tenho que vontade. anunciar ao doutor que vai ter. Já está atrasado, Já doutor. estou, Então vamos já faz acabar. parte. Vamos acabar, vamos acabar. Como quiseres. Eu preciso de algum conselhos muito rápido sobre pode dar a um novo médico dentista ou a um médico dentista que quer a sua própria clínica, a sua própria formação. Sim. Olha, então o maior conselho que eu posso dar é sejam consistentes. E sejam consistentes do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista comportamental. Não procurem olhar apenas para o dia 2. Procurem estabelecer aqui metas de médio e de longo prazo, escolham um caminho e sejam consistentes com esse caminho. Naquilo que são as vossas reações, as vossas ações, o vosso percurso de vida. Isso é fundamental. E acho que com essa consistência posso-vos garantir que podem, às vezes, no curto prazo, não estarem a perceber onde é que vão dar, mas garanto-vos que vão dar a um sítio bem melhor e a um ponto de partida bem melhor do ponto onde estão hoje. Perfeito. Obrigado. Muito Nada, obrigado, obrigado, doutor. António. Obrigado. Obrigado de estar cá connosco e boa reunião. Não, boa formação, é isso? Você vai ter uma Obrigado. formação depois? Na verdade, Dá. olha, se quiseres ir ver, pode convite para vires ver aí a máquina É, que estamos aí a então, montar. Está muito bem? obrigado. Eu vou Boa, lá. boa. Obrigado, Tá? tchau. Obrigado.